or on this computer. Acho que a conferência também será exibida no Facebook do Instituto Superior de Línguas ou do Departamento de Filosofia, não tenho certeza, estou tentando olhar aqui. Buenas, yo estoy por la facultad, estoy para la grabación. Ah, O sea, buenas. transmisión. Muchísimas gracias. Dale. ¿Es por el Facebook o no? Se va a transmitir por Facebook y se queda grabado ahí, Ah, qué bueno. Gracias. para que después puedan fijarse. Muchísimas gracias. No sé quién va a presentar primero. ¿Quién va a hacer la presentación? Sí, yo voy a seré la moderadora y nuestro invitado, el profesor Antonio. Estamos esperando un poquito a ver si llegan más personas, ¿vale? Pero ya está todo listo acá, ¿vale? Profesor doctor Bueno. Antonio Fernández, ¿no? Yo tengo este ato falho, siempre me olvido. Fernández, Antonio, doctor Antonio Sí. Fernández Góes Neto, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya podemos empezar, ¿verdad? Bueno, voy a Ya comenzar la transmisión entonces. Y Perfeito. cuando les indique, ya pueden comenzar Tá la certo. conferência. Ok. Aguardamos o seu sinal, então. Buenas tardes, María José, Germán, Rubén Pacheco, Oscar Fajardo, Carolina, Hola, Andrea. hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas Olá. tardes a todos e todas. Boa tarde. Temos aqui alguns alunos também da licenciatura. Cadê? Geraldo Magela está conosco. A nossa colega Mariana, a nossa colega leitora Guimarães Rosa está conosco também. Diretamente de Barcelona, não é isso, Mariana? Ou não? De Santiago de Compostela. De Santiago Boa noite, de Compostela, perdão, quase. Boa noite. Cheguei Quase perto. lá. Boa noite, obrigada. Podemos comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Bueno, boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que nós começamos a nossa conferência pré-compla, intitulada Sousandra de Perspectivismo e Literatura, cuja fala, nos será brindada pelo professor doutor Antônio Fernandes Góes Neto, da Universidade Andina Simão Bolívar, do Equador, Então, primeiramente, e também, leitor Guimarães Rosa, assim como eu e algumas colegas que estão aqui conosco. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todas e todos, agradecer a presença de vocês, colegas, professores, admiradores também do trabalho do professor Antônio. E, bom, espero que todos fiquem à vontade também para fazerem perguntas após a fala do professor. Antes de começarmos, eu só gostaria de comentar rapidamente sobre o nosso congresso COMPLA, que é o 5º Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada. É um congresso que é anualmente articulado pelo Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional de Assunção. Nós já estamos na nossa 5ª edição, e este ano o congresso acontecerá entre os dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Estão todos convidados e convidadas. Ainda é possível fazer a inscrição e vocês podem fazê-la através do site www.compla.org, ok? É um congresso voltado para a linguística aplicada, mas nós teremos também espaços para discussão de literatura, Então, é muito interessante porque nós vamos trazer aí uma variedade temática em torno do campo das linguagens, Então, contamos com a presença de todos vocês, ok? Antes de passar a fala para o nosso convidado, gostaria de apresentá-lo
formalmente, vou conversar aqui, né, comentar um pouquinho sobre o seu currículo, tá? Do nosso conferencista. Então, o professor doutor Antônio Fernandes Góes Neto é bacharel em letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre em letras pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução do Departamento de Letras Modernas e doutor em Educação pela Faculdade de Educação, também da Universidade de São Paulo. É professor visitante, ou seja, leitor Guimarães Rosa, na Universidade Andina Simón Bolívar, do Equador, e também é membro do Centro Universitário de Investigações em Inovação, Reforma e Mudança Educacional, CEUNI, se não me engano, não é isso, professor Antônio? Pode me corrigir se não for o caso. E também participa do conselho editorial da revista Letra Indígena da Universidade de São Carlos, da UFSCar. Não é isso, professor Antônio? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, né, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. O professor Antônio é, né, além de colega, um amigo, uma pessoa muito especial. E agora eu passo a fala para você e vamos lá então, gente. Muito obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde, boa noite. Agradeço a professora Amanda Freitas pelo convite. Vocês me escutam bem, né? Me escutam, né? Sí, se escucha bien. Sim, estamos bem. Sim. Ok, ok. Obrigado. Bom, a minha apresentação, ela também é dirigida então para os amigos do curso Cultura Brasileira através das Artes 2, que é oferecido pela Universidade Andina Simón Bolívar, a quem eu também agradeço pela disponibilidade, por estarem aqui um pouco mais cedo, né, conosco. Bom, durante esses cursos oferecidos na UASB, nós temos buscado estudar, né, as relações literárias do Brasil com os países latino-americanos, né, mais especificamente do Brasil com a comunidade andina, né, em traduções que já foram feitas, né, de obras, intercâmbios entre autoras, entre autores, né, obras que são citadas, né, por outros autores, né, paisagens de outros países que são que aparecem, né, na literatura de autores de outros países, né? E foi mais ou menos assim que eu cheguei no estudo do Sousandrade, né, aplicado, né, um estudo aplicado ao ensino de literatura brasileira, né? O caso do Sousandrade é bem interessante porque algumas obras, alguns autores que não são tão canônicos, né, no Brasil, eles têm sido muito bem recebidos pelos estudantes da comunidade andina, né, estudantes equatorianos, colombianos, né, peruanos, né. Para minha surpresa, né, quando eu comecei a trabalhar com o Geza, que é a principal obra do Sousandrade, é a obra que a gente vai tentar detalhar um pouquinho aqui hoje, né? Quando eu pensei em trabalhar com Sousandrade, né? Quando eu descobri que havia uma tradução feita pelo IGR de Lima, né? Eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Porque o Sousandrade tem a fama de ser um autor hermético, né? Um autor fechado, né? De uma leitura difícil. Talvez seja, de fato, um autor de leitura difícil, né? Mas mesmo assim eu me arrisquei pelas imagens que apareciam, né? No canto 11, principalmente, que é o canto que a gente vai usar aqui também, né? E gerou uma impressão muito positiva, né, por parte dos estudantes dos cursos de literatura, principalmente porque é uma obra, né, ainda que seja de um autor brasileiro, né, é uma obra que trabalha com muitas imagens dos Andes, né, muitas paisagens dos Andes, né. Isso gerou
uma sensação de familiaridade, eu acho, né, por parte dos estudantes que foi bem interessante, né? E eu imagino, né? Essa é uma pergunta que eu jogo para vocês também. Vocês podem comentar no final da apresentação. Eu imagino que no Paraguai, no país de vocês, deve haver também essa problemática com relação a autores ou obras literárias que estão sendo redescobertas agora, depois de séculos, depois de anos, né? Esse é o caso do Sousandre, né? É um autor que foi redescoberto faz pouco tempo. Foi redescoberto no fim do século XX, quase, né? No Brasil. Não era lido, passou a ser lido recentemente no Brasil. Ainda não é tão lido, na verdade, né? Mas foi redescoberto pelos estudos, pela crítica literária, né? E aí eu jogo isso para vocês também, se vocês quiserem debater no final da minha apresentação, né? Se vocês conseguem traçar paralelos entre o Sousandred e alguma autora, algum autor que também não é muito conhecido, está sendo conhecido agora do país de vocês ou de alguma outra literatura que vocês acompanhem, tá bom? Nós vamos ter mais ou menos esses três momentos aqui nessa apresentação, né? Eu vou tentar trazer um pouco do contexto histórico do Sousandred, que é um contexto cheio de detalhes, né? Vou tentar dar uma panorâmica aqui para vocês, né? É uma obra muito, muito rica em contexto, né? Nós vamos ler rapidamente uma pequena parte do canto 11 por conta do tempo, né? Mas eu acho importante a gente ler um pouquinho para que vocês tenham um primeiro contato com a obra, caso não tenham lido ainda, né? E depois vou debater um pouco sobre como o perspectivismo pode ser uma das chaves possíveis para interpretação dessa obra burguesa do Sousandred, tá bom? Então, o Sousandred, assim como o Castro Alves e a Maria Firmina dos Reis, né, eles são autores de um movimento, né, abolicionista dentro da literatura brasileira do século XIX, né, e, e é bem interessante a gente pensar nessa ênfase que eu dei agora na palavra abolicionista, por exemplo, né. Esse dado histórico ele é bem importante, né? O Brasil, diferentemente de vários outros países vizinhos, né, é um país que se tornou uma monarquia parlamentar quando se torna independente, certo? Não se torna uma república de imediato, como a maioria dos países latino-americanos, né? E além de se tornar uma monarquia parlamentar, segue sendo, né, um país escravista, vai ser o último país das Américas a abolir a escravidão somente em 1888. Vamos lembrar que o Brasil se torna independente em 1822, né? Então, segue aí pelo menos 60 anos, né? Com esse regime econômico, social, né? Então, esse movimento ele foi mais conhecido com um autor chamado Castro Alves, né? Que é um autor mais canônico, né? Ele era composto por vários outros autores, né? E o Sousa Andrade, assim como a Maria Firmina dos Reis, são dois autores que estão sendo lidos mais recentemente, né? Então, o Brasil passa por esse processo de muita revisão da história da sua literatura, né? Aí existem outros detalhes, né? Esse autor, o Sousane, já é uma figura que sempre foi muito misteriosa, né? E então tem um monte de detalhes que vocês vão encontrar se vocês pesquisarem mais sobre ele, né? Eu não vou me ater muito a isso, mas tem uma curiosidade que é bem interessante, que o nome dele é Joaquim de Souza Andrade, né? E ele fez esse jogo com o Souza e o Andrade, né? Ele inventou esse nome artístico, né? Sousandred. E uma parente dele disse numa entrevista que esse jogo, né, de letras, Sousandrade, se deve à quantidade de letras que é igualzinha à quantidade de letras de Shakespeare, né?
E o Shakespeare é uma influência bem importante na obra dele. Nós vamos mencionar aqui em outros momentos a presença do Shakespeare, né? E então, assim, é bem importante a gente pensar nesse contexto contemporâneo, né? Por que que nós estamos falando de Sousandride, né? O Brasil passa por uma revisão do cânone, do seu cânone literário, né? Então, muitas autoras estão sendo relidas, né? Então, o Sousânides é um dos autores que foi redescoberto, né? Principalmente pelos estudos dos poetas do concretismo, né? Haroldo de Campos, Augusto de Campos, né? Mas existem muitas outras autoras, principalmente, né? Mulheres que estão sendo relidas, que estão sendo redescobertas. Então, eu menciono aqui a Maria Firmina dos Reis, que foi contemporânea do Sousandres, era da mesma região que ele, inclusive, e outra que agora talvez esteja sendo mais difundida, né? Que talvez vocês já conheçam, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Eu utilizo os slides em espanhol para facilitar para o pessoal que acompanha pelo curso da UASB, tá bom? Então, assim, pessoal, o Sousandres, ele fez várias viagens independentes, né? Ele viajou para vários continentes e foi um dos poucos autores que viajou para vários países vizinhos, né? Vários países latino-americanos nessa época, né? Ele viajou de forma independente, sem financiamento, né? É, durante toda a sua vida, né? Diferentemente de outros autores que nós vamos mencionar aqui, né? E uma das viagens que mais impactou o Sousandred foi a viagem que ele fez para Lima, para o Peru, né? Inclusive, se vocês olham para minha câmera agora, eu tenho esse livro aqui, que é Sousandred e el Perú, um poeta brasileiro em La Lima, de 78. Esse foi um livro muito útil, né? Tem sido um livro muito útil para essa pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na universidade, né? Que detalha um pouco sobre essa viagem que ele fez, né? Para Lima, onde ele teve contato com esse poeta e folclorista que eu menciono aqui no slide, que foi o Ricardo Palma, né? O Ricardo Palma deu muitas referências para o Sousandres com relação à história da conquista, né? Aos processos coloniais nos Andes, sobretudo, né? E debateu muito isso com o Sousandres sobre diferenças nos processos, né? De formação desses estados, né? Diferenças nas literaturas, né? Foi uma viagem muito importante para o Sousandres e o Sousandres se impactou muito por essa pintura, que é uma pintura, uma das primeiras pinturas indigenistas, né? Da América Latina, né? Que é essa pintura do Luiz Monteiro chamada Los Funerales de Atahualpa, né? Eu vou tentar abrir aqui para vocês essa pintura num outro link. Vocês me confirmam se seguem visualizando. Ah, vamos tentar abrir aqui. Vocês estão visualizando Sim. uma página do Google Arts and Culture? Sim, Ok. visualizamos. Aqui eu acho que a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver numa Ah, visualização um pouco agora melhor. Sim, estão visualizando uma pintura? sim, estamos. Sim, então. Não sei, se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade. Se ve. Sim. Bom, eu não sei se vocês já conheciam essa pintura, né? Ela é gigante, ela está exposta no Mali, um dos principais museus de Lima, né? Ela é muito alta, né? Muito grande essa pintura, né? Bom, aí nós temos 33 pessoas pintadas, né, no total, né? É, vocês podem perceber que existe muita expressividade, né, das pessoas.
A gente tem uma certa divisão aí também entre homens e mulheres, né, que estão acompanhando. Ó, tem uma criança também aqui no lado esquerdo, né? Algumas pessoas caídas, né? Algumas pessoas contidas, né? Por, por militares aqui, né? Que eram da, do serviço da conquista, né? Da empresa da colônia, né? Algumas pessoas que são da agência religiosa, né? Ou seja, todos fazendo parte dessa empresa colonial aqui, principalmente mais aqui do lado direito, né? A gente tem aqui uma, uma espécie de bandeira que está hasteada, né? Com símbolo de morte, né? E a gente tem aqui o que seria o Atahualpa, né? Que foi talvez o último imperador do, do Império, né? Do Império Inca, né? Aqui morto, né? Nessa, Imperador, imperador. né? Nessa espécie de cama aqui, né? Que tá. E é curioso também que a gente tem esse castiçal, né? A gente chama isso aqui em português de castiçal, né? O candelário, né? Em espanhol, né? Candelário caído, derrubado e apagado, né? Então é uma cena bem fúnebre, né? Que impactou muito o Sousândide porque a, a tendência indigenista, que era mais forte no Brasil era uma tendência que não trazia esse tipo de conflito, esse tipo de memória, né, com relação ao que foi o processo colonial, né? E então o Sousana ele vai, a partir dessas viagens, desses intercâmbios, ele vai trazer uma proposta indigenista um pouquinho diferente da proposta indigenista da literatura brasileira da sua época, né? Então agora nós vamos voltar aqui pro slide e daí a gente traz um pouco do que era entendido como indigenista e indigenismo na literatura que era vigente nessa época no Brasil, né? Mais ou menos na segunda metade do século XIX. Mas guardem esse efeito trágico do Atahualpa, porque isso vai aparecer no poema do Sousandrade, né? Isso vai se tornar matéria de inspiração para a poesia dele, tá? Então, assim, o que era o indigenismo no Brasil nessa época, né? Era um indigenismo bastante financiado pelo Império Brasileiro, né? Por essa monarquia que vigorava no Brasil, né? Aqui a gente tem um exemplo que é um dos poemas mais famosos desse período, né? Que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. E além dos poemas, o indigenismo também ele era composto também por pesquisas folclóricas também, né? Da mesma forma que o Ricardo Palma ele fazia pesquisa sobre as tradições peruanas, né? No Brasil, o imperador, né, o Dom Pedro II, principalmente, né, ele vai financiar ele vai ter esse interesse em financiar poemas épicos que tenham figuras indígenas, né, aliadas, né, do Estado brasileiro, né, simbolicamente falando, e vai financiar também pesquisas folclóricas. Não dá para ler muito bem aqui na imagem, né, aqui do lado direito, né? Aqui a gente tem uma obra muito importante que se chama O Selvagem, que foi publicada por um militar que era um folclorista também da época, o General Couto de Magalhães, né? Então a gente tem esses dois braços de indigenismo, né, no Brasil, a produção literária, propriamente dita, e uma produção folclórica também de documentação de tradições muito forte, muitas delas financiadas pelo próprio imperador Dom Pedro II, né, que financiava viagens de alguns desses autores também para regiões mais remotas do Brasil, né? Esse foi o caso do Gonçalves Dias, de outros autores, como José de Alencar também, né? Esses autores foram, de fato, financiados pelo Império Brasileiro para essa invenção do Brasil através do folclore e da literatura, né? E aqui a gente tem esse poema que ele até faz parte, né? Alguns fragmentos desse poema fazem parte do hino nacional brasileiro, inclusive, né? Do Gonçalves Dias, né? A Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro eu por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, De é, canta o sabiá. O sabiá. O sabiá. sim, onde canta o sabiá. Sim. Sabiá. É, então, parte da literatura financiada, né, pelo Império Brasileiro exaltava a natureza e também vai passar a exaltar certas figuras indígenas que são mais genéricas, né, e estão muito ligadas a um passado mítico, né, do, do Brasil, né? Então, são produções bem nacionalistas. Isso merece bastante destaque aqui, né? Porque justamente a obra do Sousandres vai sair um pouco dessa esfera nacionalista, né? E é curioso, porque a região do Sousandres, né, é o estado, mais ou menos o que é hoje o estado do Maranhão, era maior, né, na época, né? A região que compreendia Maranhão, na época dele, era maior do que a que é hoje, né? A região do Maranhão, ela fica aqui ela fica na transição do Nordeste para o norte do Brasil, né? Pensando no mapa mais atual do Brasil, né? Esse mapa que vocês estão visualizando aqui do lado direito é um mapa do Brasil ainda colonial, tá? No Brasil colonial houve um período que eram duas colônias diferentes do que hoje é o Brasil, né? Havia o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão, né? Depois, o Império tratou justamente de unificar essas duas colônias portuguesas, né? Por que que isso merece destaque aqui? Porque justamente o então Estado do Maranhão era um estado muito conectado com outros centros, né? O Estado do Maranhão, ele passou por um grande ciclo de algodão, né? De produção e exportação de algodão, né? E todo esse ciclo do algodão fez também muitas elites aqui do Maranhão se conectarem com elites do sul dos Estados Unidos, que também produzia algodão durante uma época, né? E é curioso isso, porque o Maranhão, então, ele dá essa porta para a Amazônia, né? Para a Amazônia mais profunda, e ele está mais Amazônia, Paraná, ligado ao Caribe, né? Paraná. E estava conectado economicamente aos Estados Unidos também, né? E justamente o Sousandra ele vai viajar por todos esses lugares, né? Ele vai ter uma viagem muito, muito marcante para a Amazônia brasileira, aqui na região do Rio Solimões, que é mais ou menos fronteira com o Maranhão, Peru, né? Eu vou pedir para o pessoal desligar o declinando. microfone, por favor. Tá gerando ruído aqui. E além da viagem que ele fez para a Amazônia, ele também vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, vai trabalhar durante um tempo, vai escrever para alguns periódicos lá, ele vai levar uma filha dele para Nova York, né? E, e é muito importante também pensar que ele vai reescrevendo essa obra, o Goethe, ao longo dessas viagens que ele vai fazendo, né? Todas essas viagens vão inspirando ele para fazer os cantos do Goethe, e os cantos são muito vinculados a essas viagens também. O personagem vai viajando mais ou menos para as regiões pelas quais o Souza Andrade viajou em vida, tá? E a gente pode pensar, então, que justamente o Geza do Sousânias, ele é um épico também. Ele é um poema épico que traz uma trajetória de um personagem com certos requintes heróicos, né? Só que o que que acontece? As obras épicas que estão aqui no lado direito da tela, para vocês, essas eram as épicas que eram financiadas, né, pelo governo brasileiro da época, né, que traziam essas figuras indígenas mais genéricas e muito vinculadas ao passado, como eu mencionei para vocês, né? Eh, E aí o que que acontece?
a viagem do Sousânia para a Amazônia, principalmente, né, no Rio Solimões, ela não só vai trazer um indigenismo mais real para ele, assim como quando ele foi para o Peru, como vai motivar o Sousânia a fazer uma certa denúncia do abandono que o Império tinha com essa região, né? Então, ele vai acabar trazendo o indigenismo que é um indigenismo mais ligado, talvez, ao que a gente veja hoje como indigenismo, né? No nosso pensamento contemporâneo no Brasil, que é um tipo de pensamento mais ligado a uma causa social, né? Aos contatos e conflitos dos indígenas com o Estado brasileiro, né? Então, a gente vai ter outras obras, né, que tem um enredo até parecido com o do Goethe, né? Se a gente pega o Juca Pirama, por exemplo, né, do Gonçalves Dias, a gente tem alguns aspectos parecidos no enredo, né, na história dos poemas, né? Tanto o Goethe como o Juca Pirama são jovens que é, eles vão estar ali marcados por um destino de sacrifício, né? Só que o Geza, para começar, ele não é um personagem que está situado no Brasil, né? Ele pertence a uma população indígena que hoje está territorializada na Colômbia, que são os Muiscas, né? E além disso, o Geza, ele é um personagem que ele não está voltado para o passado, porque ele é um personagem, ele é um vidente, né? Ele é um personagem vidente, ele tem visões e ele toda hora está sendo descrito como um jovem voltado para o futuro, né? Então, essa vocação dele para o futuro destoa muito das outras obras, né? Que eram financiadas pelo governo brasileiro da época, né? Uma outra que é muito conhecida, né? E que vale a pena mencionar aqui é não é um poema épico, né? Mas é um romance, né? Que é o Guarani, do José de Alencar, né? Fala do Guarani pelo imaginário importante que o Guarani tem para o Paraguai também, né? O Guarani é uma obra que traz justamente uma figura indígena que é aliada do Estado brasileiro, né? Que protege o Estado brasileiro, é um herói que protege a fronteira do Brasil, né? Com relação aos espanhóis, aos países vizinhos, né? Ele é uma espécie de guarda, né? De guardião do Brasil, né? E o Guarani, ele inaugurou também, né, esse indigenismo de elogio, de exaltação da pátria, né, quando a obra do José de Alencar foi adaptada para ópera, né, pelo Antônio Carlos Gomes, né. Essa adaptação dele gerou muita repercussão, né, enfim, foi exibida, né? Na verdade, ela foi toda feita em italiano, foi exibida na Itália primeiro, né? Com esse formato de ópera, né? Muito típico da Itália, né? E criou esse primeiro formato de indigenismo, que era um indigenismo de exaltação, né? Do, do Brasil, né? A figura do indígena, a, assim, a favor, né? Uma figura do indígena, né? Incorporada, né, a uma construção de nacionalidade, né? E o Sousandra ele destoa muito desse processo, né? E ele destoa tanto que a gente vai ter justamente nos primeiros cantos do Geza, a gente vai ter essa experiência do Geza, que ele foge, né? Ele não, ele é um jovem, então, que ele é órfão, né? O Guias, ele é um jovem órfão, né? Ele é do povo Muisca, que não está no Brasil, né? Ele está mais ou menos situado na Colômbia atual, né? E o que que acontece? O Guias, ele é um órfão que, aos 15 anos, ele tem que ser sacrificado para o Deus Sol, né? E ele foge, né? Ele foge, ele vai fugindo dos cheques, né? Os cheques são uma espécie de guardas do povo Muisca, né, de militares do povo Muisca que vão perseguir o Geza, né? Agora é muito interessante a forma como o Geza foge, né? Porque ele não foge só no espaço, ele não se desloca só no espaço, ele se desloca no tempo também, né? E daí que vem a chave de interpretação perspectivista, que depois a gente vai comentar.
Mas então, eu mencionava para vocês a importância da viagem que o Sousanrad fez para o Rio Solimões, né, na Amazônia brasileira, porque esses primeiros cantos do Geza, que é o chamado Inferno de Tatuturema, né, é uma sátira total ao Império Brasileiro, né? É, e é muito impressionante para a época, né? Porque essa parte, esse canto 2 do Geza, ele vai trazer uma, uma descrição com muito detalhamento, muita diversidade de cada nacionalidade indígena, né? Que muitas delas estão vivas e seguem existindo, seguem lutando até hoje na Amazônia brasileira. E ele traz uma certa dinâmica nesse canto, né? Que faz menção, né, a algumas narrativas e algumas práticas rituais que realmente são compartilhadas até hoje por essas populações. Claro, aí a gente tem uma questão de forma e fundo, né? Uma questão de forma e conteúdo que é bem importante na obra, né? Ao longo desses cantos. Quando o Sousanrad se refere a infernos, ele muda a forma métrica, né? Ele muda a estrutura dos poemas, né? Então, nesse caso aqui, do canto 2, que é o canto mais radical em relação à crítica que ele faz ao Império Brasileiro, né? E que é justamente essa presença do Geza em território brasileiro, né? Em contato com outras nacionalidades indígenas, ele vai se valer de versos mais curtos, né? Ele vai se valer, né, de rimas que são ligadas aos cinco, seis, cinco, seis sílabas poéticas em cada verso, né? Quando ele está falando de outros assuntos que ele considera mais ideais, como os Andes, que ele idealiza bastante, né, que são mais celestiais, né, não são infernais, aí ele usa o decassílabo, né, essa estrutura que é mais canônica, que é mais clássica da épica, né, que é mais ligada à épica mesmo, né? Então, nessa parte do canto 2, por exemplo, assim como no Inferno de Wall Street, depois, né, que o Goethe ele vai viajar para vários lugares e depois vai para Nova York, né, no final da viagem dele, né, o Sousanrad vai usar justamente essa estrutura mais curta de poemas, que é mais satírica e que é uma estrutura muito parecida à que o Shakespeare usava para fazer sátira também, né? Que é essa estrutura chamada de limerick, né? Que são versos mais curtos, né? Que geralmente tem cinco, seis sílabas poéticas, né? Ao longo de cada verso, né? Eu vou pedir licença para vocês para exibir esse documentário aqui. A gente vai assistir uns 4 minutos só, tá bom? Esse foi um documentário que é totalmente vinculado a esse resgate do Sousanrad, né? Que foi um documentário produzido pelos irmãos Campos, né? Os poetas concretistas, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. E ele é narrado por um outro poeta, né, neoconcretista, que é o Ferreira Goulart, tá? Então nós vamos mostrar aqui rapidinho, porque esse vídeo, ele traz alguns trechinhos desse canto 2, que é o Tatuturema. E essa palavra Tatuturema, vocês devem ter percebido, é uma palavra formada a partir da língua tupi, né? É uma invenção do Sousanrad, né? Que significa mais ou menos, né? Um tatu que cheira mal, um tatu fedido, né? E muitas pessoas que estudam essa parte do Sousanrad, essa parte do canto 2 do Geza, defendem que esse tatu poderia ser uma referência ao Dom Pedro II, né? Então vamos visualizar aqui. A vítima era sempre uma criança sequestrada à casa paterna, numa aldeia que ficava na região hoje conhecida pelo nome de San Juan de los Llanos. Era o Geza
ou errante, ou sem asilo. Era, no entanto, com grande zelo educada no Templo do Sol, até atingir os 15 anos de idade. O Geza era então levado em procissão pelo Suna, o caminho seguido pela divindade quando de sua morada entre os homens. Ao fim do caminho, era atado a uma pequena coluna que servia para medir o tempo, sendo aí morto a flechadas. Os sacerdotes recolhiam seu sangue em vasos sagrados e lhe arrancavam o coração para oferecê-lo ao sol. Nesta região, às margens do Pericumã, nasceu Joaquim de Sousa Andrade, próximo à Vila de Guimarães, na Fazenda da Vitória, no Maranhão, no dia 9 de julho. Ainda moço, viaja pela Amazônia, recolhendo observações sobre os índios. Percorre vários países da Europa, ficando conhecido nos círculos brasileiros por suas ideias republicanas. Forma-se em letras pela Sorbonne e faz em Paris o curso de Engenharia de Minas. Em visita a Londres, é expulso da Inglaterra por haver atacado num artigo de imprensa a Rainha Vitória. De volta ao Maranhão, casa-se e mais tarde se separa da mulher. Dedica-se à lavoura por pouco tempo. Viaja pelas repúblicas centro e sul-americanas. Agora, depois desse verso, vão aparecer vários versos do Tatu Turema, que é o inferno do Tatu Turema. E aí vão aparecendo aqui nessa parte aqui no título, né? Essa é uma montagem com uns desenhos, né, coloniais. Aqui aparece a menção às nacionalidades. Aqui Ticuna, por exemplo, né? Esses poemas, eles têm cenas obscenas, né? Tem muita ironia, muita sátira, que é típico dos limericks, né? Do Shakespeare, né? Então existem cenas bem fortes nesse poema do Tatu Turema, que está dentro do Geza. Aqui ele se refere aos Mura, né? Então essa diversidade de etnias, né, de populações indígenas, ela é inédita para o período, né? Ela é muito inédita, né? E existe aqui os Tupinambá, né? E existe um ponto de encontro entre esses indígenas durante esses cantos do Tatu Turema, que tem a ver com um ritual, né? Um ritual ligado à fundação de patriarcados na Amazônia, que é o ritual vinculado ao Jurupari, né? O Jurupari seria um ente fundador de patriarcados, né? Na região amazônica. Esse ente Jurupari, ele é narrado, né, em diferentes versões por várias nacionalidades indígenas, né? E o Sousânia conseguiu trazer isso numa época em que os personagens indígenas eram muito estereotipados, né? Então esse ponto chama muita atenção, né? E esse ponto das versões diferentes sobre os rituais para o Jurupari, eles dialogam muito com uma noção de perspectivismo que eu trago, né, para a gente ler o Sousandrade,
né? Existem várias formas de pensar o perspectivismo ameríndio, né, com base nas ideias do Eduardo Viveiros de Castro, né? A forma como eu estou pensando aqui é que, justamente nessas regiões onde existem narrativas que são compartilhadas por populações diferentes, né? Essa noção do perspectivismo é justamente que existem diferentes formas de performar o Jurupari, né? É, então, essa diferença de formas de performar, né, seria justamente ligada à noção do perspectivismo, que é a de que existiria, de acordo com essas visões de mundo, né, amazônicas, existiria uma única cultura e diferentes naturezas, né? Então existiria uma cultura compartilhada por diferentes nações, por diferentes povos, e aí cada povo performa em corpos diferentes essa única cultura, né? Essas narrativas em comum, né? E aí, nesse caso aqui do inferno de Tatuturema, é um inferno porque os indígenas estão fazendo esses rituais supostamente de uma maneira descontrolada, diferentemente de como eles faziam tradicionalmente. E a voz, narrativa que aparece nesse poema vai dizer que isso se deve também aos conflitos que essas populações estão tendo com os, os agentes do Império Brasileiro, porque muitas pessoas estão sendo compradas, né? Muitos indígenas estão sendo sequestrados, estão sendo raptados, né? E seria a tentativa de fazer os rituais para se proteger também desse novo sistema que estava se consolidando nesse território, né? Que era o sistema do Império, né? E esse tipo de problemática, ele é muito parecido, ao meu ver, ao que aparece naquele filme O Abraço da Serpente, do Ciro Guerra. Não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo. É um longa-metragem de um diretor colombiano, né, o Ciro Guerra, que trabalha muito com essa problemática também no período do ciclo da borracha, né, na Amazônia colombiana e brasileira, né? Eu acho que é mais ou menos essa problemática que aparece aqui no Inferno do Tatuturema também, tá? Agora eu vou voltar aqui pro nosso slide e a gente, então, vai aqui debater justamente isso. Então, é essa ideia, mais ou menos, né? Que essas narrativas elas são compartilhadas por várias populações diferentes, né? E aí a gente tem várias obras, né, que vão seguir com outras tendências indigenistas já no século XX, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Macunaíma, né, do Mário de Andrade, no caso do Brasil, né? Então, o que o Gueza traz para a gente de novo é justamente antecipar um pouquinho essa problemática de um personagem indígena numa, numa realidade mais contemporânea para a época que foi lançada a obra, né? Então, não é um indígena vinculado ao passado, é um indígena que está ligado a questões contemporâneas de modernidade, está mais voltado para o futuro, né? E aí a gente tem várias outras obras que trabalham assim na América Latina, né? E o Sousandra ele parecia estar antenado com esse tipo de debate a nível regional, né? E a gente tem realmente práticas, rituais, né? Práticas que são ligadas a esse ente, o Jurupari, até hoje, em várias regiões amazônicas do Brasil, né? Eu só vou mostrar aqui rapidamente para vocês, sem som, esse vídeo, que é do povo Baniwa, né? É um povo que eu acompanho em outros projetos, né? E eles têm todo esse trabalho de confecção, né, dessas flautas, né? Essa é uma comunidade Ucuqui, Cachoeira, né, no Alto Rio Negro. E não sei se dá para visualizar muito bem, mas aqui eles estão fazendo uma cerimônia, né, justamente com as flautas, que são símbolos importantes eles são ligados ao Jurupari, né? E são justamente os homens que começam, né?
essa dança e vão chamando, né? As mulheres vão acompanhando os homens aos poucos, né? Vocês vão percebendo que as mulheres vão se aproximando, né? Esse é isso está dentro de uma dinâmica muito importante, né? Que supostamente funda uma noção, né? De patriarcado na Amazônia e é um patriarcado exogâmico, né, que vai permitir esse casamento entre pessoas de povos diferentes que compartilham narrativas parecidas, né? Isso está expressado um pouco no Geza, às vezes está um pouco distorcido também, né? Vão aparecer ah, relações entre o Jurupari e o demônio, né? Mas também outras interpretações podem ser feitas pensando que o demônio desse inferno do Tatuturema não é o Jurupari, e sim o imperador Dom Pedro II, né? E eu trago esse vídeo aqui para vocês, mais para vocês terem a noção de que essas narrativas elas existem até hoje, elas circulam até hoje, né? Então não foi uma narrativa totalmente ficcionada, totalmente inventada pelo Sousandrade, assim como acontecia na época com outras ficções que foram lançadas, né, que foram aquelas geralmente financiadas pelo Império Brasileiro, tá? Então vamos seguir aqui porque o tempo voa, né? Muito bem. Aí então, aqui a gente tem mais ou menos a estrutura do, do Geza, né, como poema completo, né? Porque também a gente tem esse problema, né? Porque tecnicamente o Geza não foi completo, né? Ele não foi terminado, né? Ele tem alguns cantos que ficaram inacabados, né? Como o canto 7, que é quando o Geza ele vai para a África e depois vai para a Europa, né? Esse canto ele está inacabado, né? Então aqui a gente tem mais ou menos o recorrido desse personagem, né? Ele foge, então, né, do seu território Muisca, ele vai para a Amazônia Brasileira, depois ele chega no estado do Maranhão, que era o estado do Sousanderd, né? Depois vai para o Rio de Janeiro, volta para o Maranhão, né? Vai passa, né, cruza o Atlântico, né? Depois ele volta para o Brasil, aí ele viaja novamente pela América Latina, vai para a América Central, né? Vai para os Estados Unidos, desce para os Andes, né? Então, assim, uma viagem super longa que o Geza vai fazer fugindo do sacrifício, né? E não é só uma viagem pelo espaço, né? A gente pode pensar que ele faz viagens no tempo também, né? Então, eu vou pedir licença para vocês agora, para a gente ler alguns fragmentos muito rapidamente do Geza, por questões de tempo, tá? E aí a gente já vai concluindo com algumas Professor interpretações, tá Antônio, bom? só uma observação, fica à vontade, tá? A gente tem tempo, tá? Se precisar Tá. se estender um pouco mais, sem problemas, ok? Tá bom, então. Tá bom. Obrigado, professor. Tá. Então eu vou abrir aqui para vocês. Só me confirmam se estão visualizando um PDF na tela. Sim, Sim. estamos. Sim, Perfeito, No canto perfeito. 11º, Obrigado. né? Isso. Então, o canto 11º, ele é o canto que foi traduzido, né, pelo IGR de Lima, né, no Peru. E aí, recentemente, eles lançaram uma edição nova, comemorativa, dessa coleção inteira, né, de traduções que eles fizeram, né? Esse canto, ele é bem interessante, eu acho que por isso ele foi escolhido também, porque é um canto que faz muita menção aos Andes, né? E faz menção à conquista também, faz menção à morte do Atahualpa, né? Então, por isso eu vou pedir licença aqui para vocês para ler só algumas partezinhas, tá? Então, aqui eu vou ler esses primeiros versos, depois a gente pula para uma outra parte, tá bom? Ou se a gente tiver algum voluntário também que queira ler também, tudo bem, não tem problema. posso ler, mas se dá para ouvir? Dá para ouvir, Andréia. Você quer ler? Ah, Ouvimos sim, bem, pode ser. Andréia. Tá, muito obrigada. Ok. Então, quando você quiser, fique à vontade. Tá, pronto, obrigada. Quando as estrelas cintilaram à espera da luz radial para todo o oceano, que uma brisa de um dia de primavera, qual alva une os alvejantes pares, cândida a sopra,
da hora adamantino, velando náutica dos mundos. Burguesa amava a solidão, doce bonita, que abre minhas douradas res. Tá bom aí? Pode terminar esse verso, essa estrofe, por favor. Tá. Ora, no mar Pacífico, renascem os sentimentos, qual depois de um sonho, os olhos de um menino se complacem, grande, abertos aos céus de luz risonhos. Sim, sim. Obrigado, Andréia. Aqui a gente tem essa primeira aparição do Goethe, né? Sempre muito descrito como uma figura solitária, né? Que está fora, ele sai, né, do seu coletivo, né? E vão começar a aparecer algumas imagens dos Andes aqui, né? Um dado fonético interessante da parte da linguística é que às vezes o Sousanges ele rima a palavra guesa, né? Com verbos, com substantivos que tem a vogal E, né? Então, em alguns momentos a gente pode ler o Geza como Geza e em outros momentos pode ler como Geza, como eu estou lendo, né? Então, aqui nessa parte, a gente pode supor, né, que a rima é entre Geza e Reza, que é essa vogal mais aberta do português, né? Geza e Reza, né? Da mesma forma aqui que tem esfera, né, com a vogal mais aberta também, e aqui primavera, né? Essa vogal que é mais aberta, mais típica do português e que não é muito comum no espanhol, né? Essa diferença entre e e, né? Então, em muitos momentos a gente vai ter esse uso, né? Essa pronúncia, a gente supõe que é essa pronúncia guesa, né? Por conta das outras palavras que vão rimando com ela ao longo do poema. Em outros contextos, ela rima com palavras que estão com a vogal E mesmo, né? E aí poderia se pensar na leitura como guesa, essa vogal que é mais comum no espanhol, tá? Bom, aqui a gente pode seguir com a leitura. Eu sigo aqui nessa parte, e depois, se alguém quiser se voluntariar para ler, a gente passa a palavra na próxima estrofe. Vasta amplidão, imensidade, iludem, côncavos céus, profunda redondeza, do mar em luz, quão amplos se confundem, na paz das águas e da natureza. Nem uma vaga nem florão de espuma, ou vela ou íris a grandiosa calma, onde eu navego, reina o amor de Numa, qual navegava dentro da minha alma. Eis-me nos horizontes luminosos, eu vejo qual eu via, os mundos Andes, terríveis infinitos tempestuosos, nuvens flutuando, os espetáculos grandes, ei a imaginação divina, abraso, do pensamento eterno, ei-lo magnífico, aos Andes que ondam alto ao Chimboraço, aos raios de Inti, a voz do mar Pacífico. Então aqui existe essa menção ao Timboraço, né, que é uma elevação, uma montanha super importante, né, pro Equador, né, é uma das paisagens mais bonitas, né, da Serra, né, equatoriana, né, e essa menção também ao Inti, né, os raios de Inti, né, que é o sol, né, a gente vai ter uma série de palavras do Quichua clássico, né, nesse poema, muito por conta desse contato do Sousandres com o Ricardo Palma no Peru, né? O Ricardo Palma vai dar uma base bibliográfica para o Sousandres para ele estudar mais sobre a conquista, né? Sobre como que foi a conquista, né? E sobre o que era essa presença do Quechua nos Andes, né? Com relação ao Incário, né? Ao Império Inca, né? E o Sousandres já trazia essa referência brasileira da língua tupi, que foi uma língua geral utilizada durante a colonização, né? Mais ou menos, né, com funções parecidas com a do Quechua no Império
incaico e depois no Império Espanhol, né? E essa combinação de palavras de famílias linguísticas muito diferentes é uma marca desse poema também, né? É que a gente passa, essa é a versão em espanhol, vamos passar aqui. Algum voluntário quer ler essa parte aqui? Ou eu mesmo leio? Posso ler? Ah, ok, ok. E ondas montanhas, trovoares e crevos, montes, abarrancando os anjos destroços, desde o azul mar ao céu azul, vertebros, sobrepostos do mundo e mundo dorso, cordilheira eternal, eternos grandes altares, alva transparente névoa, há no assombro pélago dos Andes, íris estranho, e um qual poder se entregua, avultando no espaço as aniquiladas diáfanas solidões do nimbo andino, onde sua alma habitará sagradas formas do éter. Pode seguir, por favor. E sempre o algente fino, cortinado suspenso os duros montes, do que saules os próprios horizontes, em imensos dias sempre olhando o Guessa. Sim, pode seguir mais um pouquinho, se puder. Opa, desculpa. Peraí que eu passei aqui. Aqui. Assim navegou ele o mar Pacífico, aprendendo o silêncio da montanha, das águas desta calma, em que é um véu místico, meio oculta-se a glória anja tamanha. Modéstia dos rochedos, sós a imitam, os fortes de virtude e divindade, que resplendores se lhe afrontes agitam, guardam no peito a dor e a virgindade. O Muito homem bem. forte adorou silencioso, cerrados os olhos por quem está no templo, interno, eterno e forte e tão piedoso, de si mesmo e a si mesmo sendo exemplo. Sentiu-se insistindo, estando em Deus. Sentiu-se em Deus a alma necessária, sua existência, nuvem que precária, era animada a limpidez dos céus, ao coração que ele ora contemplava com a ciência que vê mais claramente, mais onda o abismo céu, mais luz achava. Era na infância o homem Deus vidente. Que leitura bonita, Andreia. Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito Obrigada, obrigado. Ana. Ana Lia, né, que fez a leitura? Ou não? Foi a Sim, Andreia, profa. sim, sim. Ana Lia. Ana Lia, sim, Ah, foi a Ana Lia, desculpa. Foi a sim. Ana Lia. Tá. Desculpa. Essa parte aqui, ela é muito forte, né? Porque é uma experiência quase mística aqui, né? Com, através das paisagens dos Andes, essa voz poética vai se aproximando de um Deus, né? E, e daí, justamente, ela vai se referir ao Geza como esse homem Deus vidente, né? Ele é um jovem que ele está voltado para o futuro, né? Isso é super importante. Ele sempre está voltado para o futuro. Ele está tão voltado para o futuro que ele está rompendo com uma tradição do passado dele, né? Que é a tradição do sacrifício, né? Isso é bem forte. E todas essas descrições que são mais ligadas à religiosidade, a uma experiência mais idealizada, elas vão com os decassílabos, né? E que seriam essas visões mais celestiais de céu, né? Diferentes das visões de inferno, né? E aí, dentro dessa oposição entre céu e inferno, qual obra literária a gente poderia pensar como referência anterior ao Goethe? Né? Tem uma obra bem clássica que se refere ao céu e ao inferno, assim, né? Na literatura universal, né? Vão pensando La aí. Divina Comedia. Exato, exato. Sim, a Divina Comédia, né? De Dante Alighieri. Sim, sim. É uma referência bem importante aqui também, né? A Divina Comédia.
né? Então, tudo que é mais ligado ao céu está ligado a essa experiência dos Andes nesse poema do Souza Andrade, né? E o inferno, é interessante isso, o inferno, ele está ligado à colonização, né? À conquista, né? E ele está ligado também a momentos presentes do Brasil, na Amazônia brasileira, e vai estar ligado também a momentos presentes do capitalismo em Wall Street, né? Em Nova York, né? É bem interessante isso, né? Então tem uma certa idealização da natureza dos Andes, né? Que seria mais celestial, né? Ao longo do poema. Muito bem. Aqui eu vou pedir licença para ler para vocês. Assim a gente agiliza um pouquinho aqui, questão do tempo, tá bom? Com E aí licença, a gente Antônio, já só para te termina. dizer que a gente tem 4 minutinhos, tudo bem? Para passar para as perguntas, tá? Tá, Então, então, tá. Então eu vou passar aqui, ó, nessa parte da leitura, ele vai mencionando outras paisagens dos Andes, né? Vai mencionar o Lago Titicaca, né? E a outra parte que eu queria passar para a leitura rapidamente é justamente o momento que é mencionado o Atahualpa, né? Aí a gente já termina a leitura e já vai encerrando, tá? Que é justamente aqui na página 12. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, né? Aqui. Jejuava Atahualpa, silencioso, de sua vasta corte rodeado, marmóreo, calmo, andino, grandioso, nem olhos cavaleiros que hão chegado, que, gineteando a tímidos pavoram. Em taças de ouro servem régia títia, belas de negros olhos, buenadichas, do Inca, profanos, só de as ver descoram. Vasto horizonte, à noite cintilavam, índios fogos, como astros, e de dia, as tendas como mares alvejavam, e um só audaz, que um basta, não tremia. Do Ibério chefe o imperador andiano, amigas saudações, ricos presentes, foram trocados. Já o soberano vem dos Andes descendo aos ocidentes. Glório descer do abismo, Inti e seu filho viu-se na mesma estrada jornadeando. No último dia, o povo e Deus, tal brilho na terra, antes ninguém vira ostentando. Raio seu, para o ocaso o seu império. Glorioso sol levava entre esplendores cadáver de ouro que o eteral mistério deixou destes crepúsculos albores, né? E aqui vai começar a descrição da queda do Atahualpa, né? Então, aquela figura dos funerais de Atahualpa, do Luiz Monteiro, foram uma inspiração muito importante pro Sousandro, né? E aqui termino. Luzes os pavilhões de íris de Quito, dentre o exército e o sol no firmamento. Vem solene Atahualpa, os olhos fitos, qual setas, no espanhol, acampamento. Nada ele teme dentre os seus guerreiros, veteranos, que o seguem, que o rodeiam. E dos céus sendo enviados estrangeiros, que no hóspede bem-vindo todos creiam. Dupla amostra, de paz e de grandeza. Quer ele honrar o encontro que a aliança firma com o branco que há para a defesa. Raios, trovões, corcéis, espada e lança. O Haile triunfal. O Haile é um conjunto de cantos aqui, tá? Tradicionais em Quechua. O Haile triunfal canta a vanguarda, querido ao povo, e que ressoa inferno, ao pérfido que espreita-lhe a chegada e projeto infernal resolve interno. O Inca vem pernotar em Cajamarca entre amigos na casa da serpente. Fascinação eterna, ai do monarca. Chegou, a praça entrou. Ó, o imprudente, bem via-se confiar em tanto raio, que as esmeraldas suas rutilavam. O sol, ao pôr do sol, triste soslaio, no áureo andor que os mais nobres carregavam. Olha ao redor, se estão em seu domínio. Onde estão? Religioso eis o vigário. Vem caminhando, atroz encara o andino. Fala em Cristo e apresenta o breviário. Nuvem que zomba dos destinos do astro. Inti, deixando o ocaso, o abandonou. De natura, o gemer fundo e desastro. Todo tal antissonho penetrou. O tal antissúio em Quechua se refere ao regime, né?
do Incário, né? Seria todo o império, né? Inca, né? O Tahuantinsuyo, né? Com as suas doutrinas, com a sua filosofia, né? Então aqui começa a descrição da queda do Atahualpa, né? E, muito bem, aqui vamos parar a leitura então e vamos caminhar para o final da apresentação, tá? Muito bem, aqui só para ir terminando, gente, que é uma obra muito cheia de referências, né? Mereceria um curso só sobre isso, né? A gente pode pensar em algumas razões para o Sousander de ter escolhido o povo Muisca como base, né, para criar esse personagem, o Geza, né? É bem provável que essa motivação venha da obra do Humboldt, né? A história natural que o Humboldt lançou e que gerou muita repercussão na Europa e também na América Latina, né? Nessa obra do Humboldt sobre as Cordilheiras dos Andes, que é muito conhecida nos países andinos, né? Essa obra, existe aí uma descrição do calendário, música, os números, né? Existe toda uma proposta de descrever essa nacionalidade música que é muito importante, né? Para Colômbia, né? Para os Andes, é uma nacionalidade muito importante, né? E então essa é a obra aqui que está aqui no lado, mais ou menos no centro aqui, é a obra do Humboldt sobre as cordilheiras, né? Cordilheiras e os monumentos dos povos indígenas da América, né? De 1816. Existe aí toda uma descrição mineral dos vulcões, das montanhas, né? Da paisagem, né? E também de algumas populações originárias, né? Essa obra também foi muito citada dentro desse romance do Goethe, né? Afinidades Eletivas, né? E esse aqui é o volume 2, tá, gente? O volume um do Humboldt é anterior, tá? E então houve também essa circulação da obra do Humboldt já dentro da literatura romântica, né? Através do romance do Goethe também, tá? Então aqui, como vocês já bem identificaram, né? Esse trabalho de criar uma oposição entre céu e inferno, né? Ele já vinha também da literatura universal com Dante, né? E além do Humboldt, né? Com essa menção aos Muisca, né? A, e além do Dante, né? Com essa oposição céu e inferno, né? A gente também encontra um diálogo do Sousandrade nessa obra com um poeta que foi seu contemporâneo, né? Que foi o Henrique Rodó, né, do Uruguai, né? O Rodó, ele vai fazer esse trabalho com um ensaio dele, né? Que é muito importante, que é esse ensaio sobre Ariel, né? Então, o Rodó, ele vai fazer uma oposição entre céu e inferno, parecida com a do Sousandrade, né? Ele vai trabalhar com essa noção de que o inferno era o capitalismo que estava se formando, né? E o Sousana ele também traz essa noção de inferno com o capitalismo quando ele vai trabalhar com um canto sobre Wall Street, né? O Goethe ele vai fugir, né? Vai fugir dos Muisca e vai chegar os bancos, né? Até o mercado financeiro de Wall Street, vai ouvir ali uma série de ruídos em várias línguas, em inglês, e aí vão aparecendo palavras do italiano, do inglês, né? É, e esse ensaio do Rodó também trabalha com essa dinâmica, né? Então, tudo que é mais celestial, no caso do ensaio do Rodó, tem a ver com esse personagem Ariel, né? Que é de uma obra do Shakespeare, né? A Tempestade, né? Então, existe uma possibilidade da gente fazer esse diálogo com vários autores latino-americanos, né, a partir da obra do Sousandrade, né? E agora, para terminar, então, assim, é muito importante pensar na relação entre forma e conteúdo, né, na obra do Sousandrade. Tudo que está ligado mais ao céu, então, tem uma forma mais celestial, mais épica, com os decassílabos, né? Tem uma estrutura mais clássica de versificação. E sempre que há a quebra da versificação, ele está trabalhando com esse ambiente infernal, né? Que seria o Tatuturema, na Amazônia brasileira, que seria algumas descrições coloniais também, né? De processo de colonização, e principalmente
quando se chega a Wall Street, quando o Geza viaja para Wall Street, né? É, e o que que é importante aqui? É importante a gente pensar que, por muito tempo, uma das únicas leituras possíveis dessa viagem do Geza era uma leitura biográfica, era relacionar as viagens do personagem Geza com as viagens em vida do Souls Andrade, né? E se a gente vai um pouco mais além dessa leitura biográfica, né? A gente pode pensar, por exemplo, com base nessa discussão sobre perspectivismo, que a dinâmica do Geza é uma dinâmica xamânica, né? É uma viagem que ele faz entre mundos, é uma viagem que ele faz, né? Não somente por espaços distintos, é uma viagem que ele faz também por tempos distintos, né? Quando a gente pensa que ele viaja até o período que o Atahualpa foi derrotado e morto, né? É uma viagem por tempos também, né? Outra coisa que é interessante, que nos pode fazer pensar que é uma viagem mais xamânica do Geza, é que existem várias menções a sonhos, né? O Geza é um personagem sonhador, ele sonha muito, né? E ele é um personagem vidente, que está ligado também ao futuro, né? Essas são características, né, que podem ser atribuídas a uma pessoa com uma abertura espiritual, como um xamã, que está entre mundos, né? Que está traduzindo mundos, né? Então, eu acredito que esse tipo de leitura enriquece a nossa compreensão dessa obra que merece mais leitura, né? Que é a obra de um autor pouco conhecido ainda, que é o Souls Andrade, né? Outro ponto que traz o perspectivismo também é o próprio encontro entre línguas também, a composição de palavras, né? Que, claro, esse tipo de coisa, né? Os neologismos, né? A formação de novas palavras com raízes de línguas diferentes, né? Vai ser muito forte com os vanguardismos depois, né? Com os modernismos, principalmente com Guimarães Rosa, mas também já aparece no Mário de Andrade, né? Em Macunaíma. Mas nessa época do Souls Andrade ainda não era comum, né? E então a gente soma esses neologismos com um caráter pouco nacionalista da obra, né? Muito provavelmente esses foram os motivos para ele ter sido esquecido, né? Porque ele tinha muita qualidade de pesquisa para produzir essa obra, né? Tem muita qualidade, né? E, claro, talvez para ajudar também nessa compreensão do perspectivismo, a gente pode pensar que o perspectivismo dialoga muito com o movimento antropofágico, né? Essa noção de se abrir para o outro, entender pontos de vista de outras pessoas, de outras populações, de outras nacionalidades, né? É mais ou menos esse tipo de exercício que já estava no movimento antropofágico, né? Que o perspectivismo dentro da antropologia propõe, né? E se a gente lê a parte do Inferno de Tatuturema, por exemplo, né, que é um canto muito denso, né, a gente consegue também entender ali, né, que certos rituais que aparecem, né, é, eles não estão funcionando sob uma perspectiva nacionalista, pelo contrário, né? Inclusive existem momentos ali que aparecem figuras europeias, né? Personagens europeus que são sacrificados, né? Durante esse canto, e eles são sacrificados, né? Justamente para se tornar humanos, que é o caso de uma figura como Lamartine, que aparece nesse canto, né? Então, a gente precisa tentar se colocar na perspectiva, né, dessas nacionalidades durante esse ritual, né? Da mesma forma que parece ser necessário a gente se colocar dentro da perspectiva do Geza, né, que é muito provavelmente um personagem xamânico também. Não é Uhum. simplesmente uma pessoa que está fugindo, né? É uma pessoa que parece que tem uma certa abertura para não só trasladar pelo espaço, mas também trasladar pelo Pelo tempo. Ele tempo. sai do tempo histórico, né? E começa a oscilar entre tempos também, né? Muito bem. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Mas bom, sim, claro. Professor Antônio, Como, só porque como a esse é gente não um. vai ter tempo para as perguntas, se você puder só já dar uma concluída ou, né? Eu imagino Sim, sim. que
hajam muitas perguntas aí a serem feitas. E aí você pode ir também concluindo à medida, né, que forem Sim, realizadas, sim, tá? Mas fica à vontade. sim. Esse é o último slide, prometo. O que eu ia mencionar para vocês, principalmente para o pessoal do Paraguai, Ai, é que legal. que essas tendências indigenistas, elas são muito fortes, né, para os nossos países, né? Para a gente se entender, eu acho que é muito importante a gente entender os indigenismos, né? E existe uma figura que trabalhou muito com folclore no Paraguai e também no Equador, né? Que foi esse brasileiro, o Paulo de Carvalho Neto, né? Ele propôs esse folclorismo ibero-americano, foi comparando vários países, né? O que ele chama de folclore em vários países, né, latino-americanos, muito inspirado no Couto de Magalhães, que foi aquele folclorista que eu mencionei para vocês lá no começo da apresentação, né, que foi financiado pelo Império Brasileiro, né, e aqui eu tenho algumas obras dele, né. Agora, claro, eu acho que é interessante isso a gente pensar esse jogo, né, entre literatura, folclore, né, essa literatura produzida por não indígenas e literaturas que hoje são produzidas pelos povos indígenas, né? A gente tem também uma literatura indígena contemporânea, né, que muitas vezes vai dialogar com obras como a do Sousandrade, com obras como essas mais folclóricas, né? E vai se posicionar também, como essa aqui da Eliane Potiguara, por exemplo, né? Metade máscara, metade cara, metade máscara, né? Então é mais ou menos nesse jogo que a gente tá, eu acredito, né? Nos nossos dias atuais, né? E daí fica a pergunta também, como que a gente pode usar a diversidade de línguas que aparece num poema como esse do Sousandrade, num contexto de ensino de línguas, né? Por exemplo, né? Isso fica como pergunta, pensando que esse é um aquecimento para o evento, né? Desculpa me alongar, professora. Agora eu terminei a apresentação. Me desculpe. Imagina, professor Antônio, nós que agradecemos. De fato, é um tema fascinante, né? Acho que a gente pode programar aí futuramente, quem sabe, um mini curso, porque é um assunto assim incrível, né? E à medida que você se explicava, mais curiosidades, mais perguntas, né? A nossa cosmovisão foi se ampliando a respeito do tema, né? Infelizmente, o Sousa Andrade é um autor que era, pelo menos na minha época, né, pouco estudado, inclusive na graduação, né? Então, realmente foi uma aula, né, que você nos possibilitou aqui, e eu estou pessoalmente fascinada e quero agradecê-lo mais uma vez. E agora nós temos aí um tempinho para as perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se alguém já se habilitou. Temos aqui alguns recadinhos. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha, em relação aos certificados, pessoal, os certificados da conferência serão emitidos para os inscritos através do formulário previamente divulgado. Se não foi o seu caso, se você acessou diretamente, né, pelo link, pelo enlace, você pode enviar um e-mail diretamente para mim, ok? Lopes de Freitas Amanda, @gmail.com, porque eu tenho um registro aqui dos participantes. Temos aqui a sugestão de filme, né? O Abraço da Serpente, do Ciro Guerra, de 2015. Temos um recado aqui da nossa colega Mariana. Queridos colegas Amanda e Antônio, muito obrigada pela excelente aula. Foi muito interessante e bonito estar aqui com vocês. Aqui já é tarde e, por isso, deixo vocês, os estudantes, com um abraço de felicitações pela iniciativa. Muito obrigada, Mariana, pela presença. Aqui também a recomendação da leitura, né? Tradução e xamanismo, traduzindo vidas secas, né? Muito, muito legal. Temos o link aqui. Bom, mas eu tenho algumas perguntas, à medida, né, que a fala foi se desenvolvendo, você acabou por responder as minhas perguntas, mas antes eu gostaria de abrir para os estudantes, se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, agora é o momento, pessoal. Podem perguntar em espanhol, ustedes pueden preguntar en español también si prefieren. Español, portugués, lo que queráis, ¿dale? Sim, eu queria aproveitar e agradecer a participação
dos amigos da Universidade Andina, o Oscar Fajardo, o Rubem Pacheco, a Olga Lakutenko, a Maria José Dávila, o João Paulo Ribeiro, Ivana Gundi, o Herman Gonçalves, Carolina Vélez e o Emerson Baré, a Cecília Álvares também, que é professora equatoriana, agradecer a Andrea, né, agradecer a presença deles, que eles tiveram que vir um pouquinho mais cedo para Uhum. o evento. Muito obrigado. Nós, da Universidade Nacional de Assunção, agradecemos também por essa parceria, né? Ojalá se repita muitas vezes. Muchísimas gracias. Perguntas? Tem um comentário aqui, eu acho que foi a Rafaela que fez. No México também temos muitas lendas de diversos povos indígenas, falam da origem dos povos, a relação com os conquistadores, né? Uhum. Sim, é bem interessante isso. Eu acho que é Rafaela, né? Rafaela, obrigado pelo comentário. Eu acredito que hoje um dos pontos é esse, né? Que nós temos mais ferramentas para entender diferentes perspectivas com relação ao que aconteceu e o que está acontecendo, né? Porque, como eu disse para vocês, o que é descrito ali no Tatutorema, que é um canto bem difícil mesmo de entender, a gente precisaria de mais tempo, assim, talvez um Uhum. curso para trabalhar com ele. São Nossa. coisas que acontecem até hoje na Amazônia brasileira, tanto do ponto de vista dos conflitos, como do ponto de vista das visões de mundo que ainda existem e que estão plasmadas nos rituais, até hoje, em vários povos amazônicos, no caso da Amazônia, né? Uhum. Temos aqui um recado do Emerson Baré. Antônio, se você quiser ler. Foi Catu Ah, sim, Retetemu Mungu Sara. sim. Cacatura Antônio, até muito sim. obrigado, professor Antônio, pela aula neste pré-congresso paraguaio. Nós que agradecemos, Emerson Baré, a Analia, nossa aluna aqui. No Paraguai temos a obra Aizu, não é? Analia gostaria de pronunciar, porque é do Guarani, né? Do Leão. Sim, é Aibu Irapitá, que é Uhum. conhecido também como a Terra Sem Mal, de Leon Cadogan, que tem os textos míticos de poesia dos guaraníes, dos Ndiá guaraníes, é mais uma cosmovisão da sociolinguística dos Ndiá. Muito interessante também, para conhecer um pouco sobre eles. Muito obrigado, Analia. Eu queria Obrigada, aproveitar, Analia. Uhum. desculpa, Amanda, eu queria Não, aproveitar e mencionar que o João Paulo, que está aqui no evento, ele fez um estudo justamente sobre o Cadogan. Fez uma retradução dessa obra do Cadogan. uhum. E ele tem uma O pergunta, João Paulo João tem uma Paulo. pergunta? Pode Fica à perguntar, João vontade, João Paulo. Paulo. Pode ligar o microfone, Oi, se preferir. tá me escutando? Sim, sim. Sim. E a Neto Chava Antônio, nosso amigo Antônio, professor, doutor Antônio, é amigo nosso de construção de conhecimento, de muita conversa, de busca também por uma terra sem mal, de um lugar possível de se buscar para poder viver melhor. E conforme o professor estava mencionando a obra, me remeteu exatamente a essa ideia, no sentido de uma busca. Esse xamã, esse personagem, ele busca, primeiro ele entra ali no que parece um submundo, um lugar ali onde tem um tempo do terror, no sentido da escravidão imposta aos povos indígenas naquela época, Uhum. e tem também uma menção aí que lembra muito o Kuai, Jurupari, essa ideia dele viajar para cá, ele viajar para lá, ele vai para a Europa, ele vai para outros lugares, porque ele já conhece esses lugares, ele quer entender quem são essas novas personagens que estão chegando no Pará, no caso assim. E vamos pensar, esse território, Abya-Yala ou Ameríndia, a gente ainda se conectar com a ideia da América Latina, né? Com a América do Uhum. Sul, América do Sol. Então, essa subida que ele faz nos Andes, como não um ponto de começo,
mas um lugar onde talvez era possível ver melhor esse território. Então, é isso que me remete, né? Essa ideia da literatura como um lugar de poder, não de poder de uma política de Estado, mas de um poder de poder viajar e saber que essas fronteiras que existem hoje é somente um tempo num território muito maior e que esse território não está no passado, mas ele está, quer dizer, a gente estamos nele, né? Alguma coisa assim, Antônio. Eu queria que você pudesse trazer seu conhecimento do que você tem pensado sobre isso. Você também como um professor, um doutor, que trabalha com a literatura, que trabalha com várias línguas, que trabalha nesse interlíngua, desse interterritório, nessa relação, também é um intelectual que pode trazer também um xamanismo, uma visão de que algo que está acontecendo, que a gente está nele, que precisa talvez uma confirmação, no sentido de subir nos Andes e ver esses rios Amazonas nascendo. Uhum. Muito obrigado, João. Muito Professor bom te Antônio, escutar. só uma coisa, antes da sua resposta, só para comentar Sim. que a Rafaela Flores Garnica comentou: as cosmovisões dos povos pré-colombinos, em geral, não falam propriamente do inferno, que foi um item introduzido pelo cristianismo, mas bem da transição entre a vida e a morte. Quem sabe você possa também, Sim, né, sim, sim, sim. inserir na Claro, sua claro. resposta. Claro, graças, Rafaela, e obrigado, professora, por mencionar, né? Sim, eu acho que dialoga, porque voltando o tema da fronteira, né, que o João Paulo bem conhece, é conhecedor, né, é um pesquisador desse tema de fronteiras, eu acho que ele realmente é muito importante, né? Eu acho que essa seria a chave para entender um pouquinho do Souls Andrade, né? Que eu confesso que é muito recente a pesquisa que eu estou fazendo sobre ele, né? Eu pensava que ia ficar nas relações entre Brasil e Equador, e quando eu comecei a ler a obra, percebi que não se esgotava só, né, com base nas viagens que ele fez, né? E acho que justamente se tem um ponto que ele trabalha é o ponto da fronteira, porque ele vai transpondo, né? Ele vai viajando, vai saindo de um lugar para o outro, né? E ele consegue criar esse personagem que justamente está sempre jogando com as fronteiras. Como o João disse, não é só a fronteira territorial política, também é a fronteira de tempos, né? Entre mundos também, né? Pensando xamanisticamente, né? Xamanisticamente. E aí entra o ponto do cristianismo também, né? Porque existe aí uma fronteira conceitual, né? Culturas, né? Como mencionou a Andrea aqui. Existem fronteiras conceituais importantes aí, né? Acho que o que a Rafaela menciona e dialoga com o que a Andrea fala de questões culturais, né? Esse ponto, por exemplo, entre cristianismo e xamanismo, por exemplo, né? Existe toda uma confluência em vários momentos entre valores cristãos e Uhum. cosmovisões indígenas nessa obra do Goethe. Sempre existe essa confluência. A parte que eu pulei, por exemplo, da leitura do canto era justamente uma parte que era bem cristã, né? Eu preferi pular porque eu queria destacar o ponto do Atahualpa, né? Mas Uhum. sempre existe essa confluência. Então, é, ele também estava buscando, eu sinto, né, pontos de encontro, não só diferenças entre essas matrizes, mas também pontos de encontro, porque o tradutor precisa, o tradutor não marca só diferença, né? O tradutor precisa ter o ponto em comum entre as matrizes, entre as culturas, para fazer a tradução funcionar, né? Se não tem pontos em comum, a tradução não funciona, né? E daí, claro, é interessante isso, né? Porque o cristianismo também tem algumas visões ali de futuro que coincidem com algumas visões xamânicas de futuro, né? E que tem a ver, talvez, com esse gesto que o João Paulo observou de ir para os Andes para ter uma visão melhor da Amazônia, por exemplo, né? Pensando que está no, né? Tá no alto, esses rios surgem dos Andes mesmo, né? Inclusive, até cientificamente hoje, os, as ciências mais duras cada vez mais mostram isso, né? Que existe um equilíbrio
térmico, geográfico, climático entre os Andes e a Amazônia, né? Um depende do outro para existir, né? E aí eu acho que só para concluir, a, toda essa discussão, ela não exclui os conflitos, né? Como a Rafaela colocou. Porque, por exemplo, nos temas de tradução, né? É muito comum haver uma, uma certa aproximação entre respeito e medo, por exemplo, quando a gente percebe esses temas ligados ao que ela menciona como introdução do cristianismo, né? Professor Então, Antônio, existe ali uma. uhum. Diga, Posso diga. só fazer uma observação? Porque eu acho que dialoga com as questões levantadas pelo João Paulo e pela Rafaela, né? E aí Sim. a gente também já vai caminhando para o fim. Sobre esse diálogo com o cristianismo, eu fiquei muito curiosa em relação à figura do Jurupari, que seria Uhum. um demônio. Eu gostaria de saber, e aí se você puder também introduzir na sua resposta, né, mais geral, se havia traços do demônio ibérico também nessa representação, pensando aí, por exemplo, nos Altos Vicentinos e nessa referência de Espanha a Portugal, né? E aí uma outra coisa que eu gostaria de saber também, né, quem sabe você pode incluir na sua resposta, seria se o Goethe, ele teria passado por alguma pré-morte xamânica antes, eu não li a obra, né, infelizmente, mas se houve um despertar xamânico através de uma pré-morte. Eu gosto muito dos estudos sobre a morte, né? Estudei um pouco sobre a questão do surto, entre aspas, xamânico, então me deu essa curiosidade, quer dizer, se houve uma espécie assim de epifania da personagem antes do seu desenvolvimento. Se você puder, né, incluir também essas questões na sua resposta, a gente agradece, né, e já nos encaminhamos aí para o final. Ou então a gente vai acabar aqui, né, vai fechar o programa, né, e não nos despediremos, né? Então, obrigada, Antônio. Se você puder comentar também. Claro, claro, com prazer, professor. Começando do seu segundo ponto, sim, os primeiros cantos, o canto um, ele tem momentos ali que podem ser entendidos como uma pré-morte, sim, Legal. sim, Uhum. né? Até porque ele foi morto simbolicamente pelo povo quando ele resolve fugir, né? Já é uma morte simbólica, né? Porque quando ele passa a ser perseguido pelos chamados cheques, que são os militares, né, dos muiscas, ele já é simbolicamente morto porque ele está quebrando a tradição, né? A gente poderia pensar isso como uma pré-morte dentro do que você menciona, né? E aí falando do Jurupari, essa palavra Jurupari ela foi usada inclusive para traduzir a palavra demônio em traduções bíblicas para essas línguas dessas regiões amazônicas, né? E então sim, em muitos momentos o Jurupari foi interpretado como um demônio, principalmente por missionários, né? Principalmente por missionários. Mas é isso, talvez ele tenha também uma potência de um ente maligno também, mas não só maligno, já dentro da cosmovisão ameríndia, né? Talvez ele foi traduzido assim porque ele também já tinha essa potência dentro dele, né? Mas não se reduzia a isso, né? E aí a tradução foi talvez uma redução, né? Quando foi feita nessas traduções bíblicas, principalmente, né? Quando eu estou falando tradução bíblica, mas também tradução de catecismos também, né? Existe essa menção de Jurupari como um demônio, né? O próprio Sousanderd acho que cai nisso em alguns momentos, né? Mas a gente, quando começa a se aproximar mais da visão de mundo dos Baniwa, dos Tucano, que são os povos dessas regiões amazônicas, a gente percebe que o Jurupari é muito mais um fundador, é muito mais um ente criador do que Então, uma figura como um demônio. Mas ele foi sim adaptado em termos vicentianos também, legal. né? Uhum. Em teatros, né? Sim, sim. O Jurupari, como ele é amazônico, essa palavra não aparece no Anchieta, mas o Anchieta vai fazer esse processo com a Yanga, né? Com a Yanga, né? Uhum. Legal. Que é uma parte da língua tupi que estava ali, Uhum. que ele encontrou na costa brasileira, né? E Uhum. o Jurupari não está mais presente na Amazônia, né? Mas é o mesmo processo com a Yanga, né? Que você bem identificou.
Obrigada, professor Antônio. A Maria José Larea, me parece que tem uma pergunta. Nós temos 3 minutos cravados, ou vai fechar a sessão. Então, eu peço depois que o professor disponibilize o seu e-mail no chat para que todos possam fazer perguntas, né? Peço desculpas ao João Paulo e à Rafaela por terem interrompido, mas é porque o nosso tempo está realmente curto. Maria José, gostaria de fazer algum comentário, rapidamente, para a gente encerrar a nossa Solo discussão? buenas tardes, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué a Sousa de Andrade le impacta tanto esta obra de Luis Montero que de indigenista solo tiene la presencia de Atahualpa? Sí, más bien es una pintura bastante colonial con una influencia fuerte del neoclásico, tanto en la arquitectura del templo donde está y la presencia de esas mujeres que lloran siendo criollas, completamente criollas. ¿Qué le impacta de ese cuadro como para que tome como referencia Atahualpa? Muchas gracias, María José. Muchas 2 minutitos gracias. para la respuesta. Ya. Muchas gracias, María José. Sí, es justamente para que ustedes tengan noción de que no, de hecho no había un indigenismo como ustedes siempre tuvieron en Ecuador, en otros países, ¿no? Eh, por ejemplo, reflexionar sobre la conquista no existía en la época de Sosandre. No existía la reflexión sobre conquista. O sea, entre estas élites literarias, esto no había. Entonces, un cuadro, como tú bien explicas, un cuadro neoclásico pintado en Europa, pintado en Florencia, ¿no? Y con todos los rasgos eurocéntricos posibles, ¿no? De cada una de las 33 personas, ¿no? Funciona, impacta a un intelectual brasileño porque justamente no tenía familiaridad ninguna con la discusión sobre conquista, justamente sobre esto. Por esto que trataba de señalarles que el indigenismo en Brasil empieza de esta manera totalmente estereotipada, ¿no? Que no tenía ninguna profundidad en las cosmovisiones, no tenía ninguna profundidad histórica. Entonces, por esto creo yo que un cuadro así de neoclásico impactó tanto a Sousandre, porque esto no tampoco había en Brasil en la época, ¿no? Creo que va más o menos por ahí. Y gracias por tu pregunta, porque de hecho el indigenismo de Ecuador, Paraguay, ¿no? Colombia, empieza muchísimo antes que el indigenismo como nosotros pensamos hoy en Brasil, ¿no? Y desde ahí que creo que Sousandra se desvia um pouco de la ola brasileña por esto, ¿no? Uhum. Então, professor Antônio, muchísimas gracias a todos que acá estão. Maria José, gracias por tu contribuição também. Infelizmente, nós temos que encerrar a nossa apresentação, porque nós temos um tempo cronometrado. Daqui a 2 minutos, a nossa sessão será encerrada, né? Então, eu agradeço e acho que fica aqui a oportunidade de pensarmos, né, uma atividade futura, né, mais planejada, um mini seminário, um curso, né? Então, mais uma vez, professor Antônio, eu quero agradecer a sua disponibilidade para estar aqui conosco. E é isso, gente. Conto com a presença de vocês também no nosso evento, o 5º Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada. Nós teremos outras mesas da literatura também. E incentivo vocês a enviarem e-mails ao professor Antônio, né, para que ele possa respondê-los de maneira mais detalhada, né? E quero parabenizar você pela pesquisa, assim, que é incrível. Eu estou fascinada pela sua investigação, assim, de fato, né? Espero que a gente possa fazer um diálogo aqui também com, né, a realidade indígena, né, as nossas comunidades aqui no Paraguai também. Então é isso, gente. Muito obrigada a todas e todos. Uma boa tarde, uma boa noite. E é isso, gente. Perdão por ter que interromper, mas é porque não temos mais tempo. Tudo bem, Antônio? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado de coração. Obrigado a você pelo convite e a todos que participaram. Nós que agradecemos. Uma honra. Uma honra para nós, Antônio. Seguimos em contato, então. Tá Tá joia. certo? Já tenho uma ideia para um próximo evento Por aí. Tenho uma favor. ideia, Não, a vou gente vai ter descrever. que fazer outros eventos, Antônio, porque eu estou fascinada. Foi incrível a sua fala, incrível. Não é porque você é também meu amigo, mas é uma investigação recente, você disse, não é? É isso? Sim, Mas sim, sim. fantástica, fantástica.
Bom, gente, eu vou encerrar porque eu estou com medo de cair aqui a conexão. Alguém falou alguma coisa? Não sei. É isso, então. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Gracias.